Agora, só para olhar para o futuro, Ciro, nós temos aí um dado da realidade que é essa polarização, né? Que já foi lá atrás um pouco menos incivilizada, quando era PT, PSDB, hoje é Lula e Bolsonaro, né? O que eu queria lhe perguntar é se você enxerga alguma possibilidade de a política brasileira ser desintoxicada, se existe alguma possibilidade de desobstruir esse debate, de tal sorte que possa emergir alguma força alternativa, se o eleitor brasileiro pode ainda se desintoxicar. Veja, eu luto por isso. Eu tenho segurança, 40 anos de testemunho íntimo da vida nacional brasileira me autoriza a dizer que eu tenho absoluta segurança de que isso está matando o Brasil. É uma geração perdida, é um caminho, enfim, sem volta. Os limites da nossa questão fiscal estão se aproximando, a regra de ouro vai dar na burro na água, o superávit primário desejado é impossível. Enfim, eu até gostaria de, antes da gente terminar, a gente comentar um pouco isso, para a gente reorientar um pouco a discussão neste assunto que interessa, porque vai mexer com juro, vai mexer com câmbio, vai mexer com a vida de todo mundo e com até a perda da conquista do Plano Real, que lá atrás eu ajudei a fazer, e agora sumiram comigo na grande mídia por um conjunto de iniciativas que eu estou descrevendo na minha newsletter e vou lançar um Você mesmo livrinho disse que não quer dar contando. entrevista, a gente está pedindo para você entrevista. Então, Não, não vem falar, não, então, que sumiram não, comigo você da tem grande razão. mídia. Não, aí eu tenho que Você falar, tem porque a gente está pedindo há razão. quanto tempo a Não, entrevista? não, não, não. Você tem toda a razão, que todo Ah. mundo do UOL saiba que eu sou convidado há bastante tempo e que estava E recalcitrante em você mesmo fazer falou, eu para não ter que falar com a grande mídia, fiz a minha newsletter, isso. então não vem Então, não, tem toda a razão. peguei. Tá No bom, caso do UOL, não estou falando é o seguinte, é da discussão do real no que interessa. Ao invés sim. de uma memória mentirosa, você vasculhar 30 anos depois, não é por historicismo nem arqueologia, é porque a grave contradição econômica que vivemos hoje deriva da obra inacabada, embora muito claramente planejada, do Plano Real. Isso é um outro assunto que a gente fala já já. Mas, enfim, eu estava querendo fazer essa resposta do coisa e me dissipei um pouco agora. Qual foi? Desculpa. Polarização, se tem Ah, saída ou sim, não. pois essa que é a grave. Então, repare, eu sustento, desejando que Deus proteja o Lula com muita saúde pela eternidade, para ninguém me confundir nada, mas eu suspeito de que enquanto o egoísmo do Lula é, não permitir que ele dê espaço a um passo alternativo, esta polarização vai sempre acontecer, porque ela é adjetiva. Sabe, o Bolsonaro não tinha nenhum dote para ser presidente do Brasil. Desculpa, eu conheço o Bolsonaro há muitos anos. Em 93, eu era governador do Ceará, eu pedi a prisão e a cassação dele. Eu pedi a prisão e a cassação dele porque ele estava propondo o fechamento do Congresso Nacional em 93. Mal houvéramos recuperado a democracia, esta figura trágica da vida brasileira. Esse homem vira presidente do Brasil. Ninguém quer nunca parar para pensar. Esse cara não desceu de Marte. Esse cara foi o intérprete, felizmente para nós, vulgar, despreparado, enfim, ladrão de galinha, para ser bastante Ciro Gomes nesse argumento, para presidente do Brasil. Sabe por que ele foi eleito? Por uma circunstância muito simples. O ego descalibrado e sem nenhum resto de espírito público do Lula. Ele vinha, todo mundo sabia que a eleição de 2018 tinha um perdedor, que era o PT. Por quê? Porque o PT merece? Não, porque havia ali um encontro trágico da pior crise econômica da história brasileira, 7% de queda do PIB em 2 anos, nunca houve nada parecido na história do Brasil, desemprego se aproximando de 14%, o dobro do que está hoje, e a crise social generalizada que explodiu ali no 2013, na negação das coisas todas e tal, e enquanto isso, o noticiário dominado pela notícia generalizada de corrupção, que, de novo, Lula faz de conta que foi absolvido e tal, mas a corrupção generalizada, o Lula deu, cansei de dizer. E o Lula não deixou o senhor ser candidato à presidência, né? Esqueça eu, mas é verdade. Mas é pior, tem componente de canalice este episódio. A gente Felizmente, perde eu tenho aqui. testemunha. O senhor pode explicar qual a Eu canalice? posso explicar. Um belo dia, eu sou candidato a presidente, dito lançado Contou pelo meu isso na outra partido e tenho essa entrevista. opinião. Como é? Não, pode, desculpa, né? É que você contou isso no nosso UOL Entrevista aqui, Contou, que e Isso, foi super exatamente. Então, repare, teve interessante. reunião vou com o ser breve. Haddad e tudo, né? Vou ser breve. Então, pelas tantas, o Haddad me convida para jantar na casa do secretário de Educação de São Paulo,
Chalita. Enfim, Chalita, do Chalita. E ali ele traz uma sondagem e eu pergunto, você está falando por si ou pelo Lula? Ele me disse que era pelo Lula. Então, qual é a questão? Você aceita eu ser seu vice? Eu disse, Haddad, eu gosto de você, acabei de lhe apoiar para prefeito. Tinha acabado de apoiar ele com Chalita de vice indicado por mim, pelo meu partido, na prefeitura, e ele perdeu em todas as eleições. Então, não me leve a mal, bom amigo, mas a vida é cruel. Hoje, quem for do PT vai perder a eleição. Está óbvio, todas as pesquisas estão dizendo, não é palpite de um homem experiente. Não, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Insistiram, aí meus amigos todos, você e tal. Na última rodada estava presente o ilustre jornalista Mário Sérgio Conte. Foi no escritório do Delfim Neto, com o professor Bresser Pereira, já carregaram a pressão em cima de mim para eu deixar de ser egoísta, não sei o que e tal, e aceitar realisticamente e tal. Eu digo, isso é um risco grave, porque nós vamos trazer para dentro de uma campanha que eu tinha condição de ganhar, ou eu, ou outro qualquer que não fosse PT, não é? Ganhar essas eleições para o campo progressista e tal, porque estava ali o desastre acontecendo na vida brasileira. Repare, com Michel Temer. O que acontece? Eu aceito. Topo fazer. Não passo mais do que 2 semanas, aí a Dilma liga, o Mangabeira me liga, que a Dilma procurou, o Cid me liga, que não sei o que e tal, que o Lula quer que eu vá a Curitiba. Eu tinha uma ação na justiça que não me deixou ir ao visitar o Lula, e eu entrei na justiça para ir visitar o Lula. É que são componentes de canalice completas. Então, o Lula contra a ordem da lei, e eu recorrendo disso na justiça, tudo isso está aí para vocês pesquisarem, houvesse relevância ou mínimo interesse real nisso, que não há, não é? Porque tudo Lula está absolvido de fazer qualquer coisa, dizer que o camarada casou com uma menina de 12 anos, ou dizer, enfim, as maiores diatribes do mundo, e ele vai dizendo e pronto, eu ia dizer naquele negócio que a Gisele me proibiu, e o identitarismo vesgo deixa por menos, passa pano e explica tudo. Então, repare, o Lula, então, me convida para ser vice dele, inelegível e preso. Aí a resposta, eu vou dizer aqui de novo, embora seja escatológico, mas foi a resposta realmente. Eu digo ao Lula que vá para a puta que o pariu. Por quê? Porque não presta ao Brasil, sabe? Nem ganharia eleição se eu fosse visto como um vassalo. Aliás, boa parte dos meus dramas eleitorais vem aí pelo sul do Brasil do fato de que eu sou eterno aliado do PT. Então eu compreendo isso, não seria jamais, não deixaria de ser aliado do PT, porque do outro lado eu estava coisa muito pior. Mas agora acabou, não tem mais isso. Então, repare, aí eu fui. O Lula lança quem? Haddad, que aceitou esse papel vil de ser vice de Araque, para depois se habilitar a uma subpersonalidade, né? Enfim, para fazer com gente do MST fazendo greve de fome na porta do TSE. Terminando, enquanto Lula for ator central do processo eleitoral brasileiro, o Brasil não tem chance. Por quê? Porque ele é o câncer e o Bolsonaro é a metástase. São umbilicalmente ligados. O câncer produz a metástase. O que é pior, o câncer ou a metástase? Julguem vocês. Ciro, queria agradecer a sua entrevista hoje aqui, ao vivo, no nosso UOL News. E tem muita gente falando aqui, ó, ele abriu dizendo que ele é jornalista, mandou os jornalistas investigarem tanta coisa, o pessoal pedindo para você investigar. Já que você está apontando... Eu posso só dar o endereço? Desculpa, Fabiola. Da sua newsletter? Isso, mas aí você falou 10 vezes, fez 30 publis aqui, ao vivo, hoje. Eu fiz esse som. Então, isso foi ordem da assessoria. Mas é assim, Tá bem mandado, hein? Assessoria, mulher, só orientando Ciro Gomes, é isso. O tempo todo, aqui por Faz aí a sua publi, pode fazer, Ciro. Qual é a sua newsletter? cirogomes.com.br. Tudo isto que eu falei aqui está analisado profundamente lá, e eu me obrigo, para cada crítica que eu faço, a propor alternativas bem pensadas, bem estudadas. Não é para ser dono da verdade, é para tentar que o debate aconteça. E hoje não tem acontecendo nada. Ou você é lulista fanático, ou é bolsonarista fanático, e o Brasil que se exploda. Publi feita. Ciro, obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, e até uma próxima oportunidade.